Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar a respeito de pensamento, né? Que é um assunto sempre atual, sempre bom de falar, porque se a gente observar, o pensamento é uma das primeiras coisas que acontece, né? Como reação de algo, quando a gente visualiza algo, quando a gente acorda, a gente já está pensando em algo. E muitas pessoas não percebem o que os seus pensamentos estão construindo para si. E eu falo isso para vocês a respeito do pensamento porque é algo que eu venho examinando muito em mim, né? A gente falou algumas coisas mais pontuais em algumas aulas, né, a respeito do pensamento, mas assim, observar inicialmente os pensamentos que a gente tem a respeito da gente, isso é uma coisa muito boa de observar porque às vezes surpreende. Às vezes surpreende. E o grande problema é quando surpreende negativamente, né? Que às vezes a gente pensa assim, é um pensamento inofensivo, né? Cometeu um erro, fez alguma coisa, uma coisa boba, né? Uma coisa bem boba assim do dia a dia. A pessoa já pensa uma bobagem a respeito de si, né? E a gente ter o entendimento de que o pensamento constrói e constrói muito na vida da gente. E para isso é preciso o quê? Presença, né? Saber olhar. Por quê? Porque o pensamento é o um, né? Meu numerólogo diz. O pensamento é o um, o sentimento é o dois. Se eu acreditar naquele pensamento, ele já vai me gerar um sentimento, quase que automático, se eu não prestar bem atenção. Se a gente tem um pensamento negativo e a gente começa a dar atenção a ele, naquilo que a gente dá atenção, naquilo que a gente coloca o nosso foco, aquilo cresce, expande, né? E chega um momento que daí a gente já nem sabe mais o que que é realidade e o que que não é. O que que é o fato e o que que é o pensamento que se gerou a partir do fato. E aí começam a se criar os se isso, se aquilo, se, que eu costumo dizer, os cenários de horror que em alguns momentos a gente tem o costume de criar, né? Quase que no automático também. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, e se der errado, e se eu fizer, e se o outro pensar, e se, né? Então a gente conseguir nesse momento, nessa primeira ação, vamos dizer, que é o pensamento, fazer uma limpeza, ter presença e fazer uma limpeza, gente, isso aí economiza uma energia nossa, assim, da energia do espírito mesmo, sabe? E da energia física de toda a nossa energia. Porque a gente ficar examinando, criando com coisas negativas, né? É algo assim que realmente afeta o corpo, afeta tudo, afeta quem convive com a gente, né? Então, quando a gente consegue fazer esse filtro e se questionar num sentido oposto, vamos dizer, né? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu penso de mim? Começar a pensar outras coisas, porque não é só o pensamento positivo que nos leva adiante, vamos dizer, né? Então, assim, eu estava assistindo uma aula de um dos neurocientistas, né, que eu acompanho, e ele disse assim, que o pensamento ruim e a crença ruim, ele é muito mais nocivo em proporção, digamos assim, do que a pessoa ter os seus momentos de pensamento positivo ele faz mais mal o negativo do que o pensamento positivo faz bem, né? Aí a pessoa que estava entrevistando ele perguntou assim: então quer dizer que é mais importante a gente se livrar dos pensamentos negativos do que a gente forçar sempre o pensamento positivo? Vocês conseguem entender que uma coisa é diferente da outra? Porque às vezes a gente vê as duas coisas como uma coisa só, né? Se não estou pensando em algo positivo, estou pensando em algo negativo. Se não estou pensando em algo negativo, estou pensando em algo positivo. Mas nem sempre é assim. A gente pode também conhecer um ponto que é neutro dentro disso, que é esse ponto do exame, de não estar nem numa tristeza profunda de algo negativo ou numa euforia de algo positivo. Porque a gente tem que ter cuidado também com um excesso de positividade forçada. Vocês me entendem?
Faz sentido isso para vocês? Perguntem aí se não estiver fazendo sentido, tá? Porque eu tive que assistir umas 2 vezes para compreender o que ele estava querendo dizer, né? Assisti até mais. Mas na segunda eu já compreendi. Eu pensei, como assim? Ele está dizendo que existem estudos científicos mostrando que os pensamentos negativos fazem mais mal para a pessoa do que os proporcionalmente do que os pensamentos positivos fazem bem. Como assim, né? Isso é injusto, eu comecei a pensar, né? Como assim? A gente já tem um trabalho para conseguir, né? Mas daí ele explicou. Ele explicou que nessa neutralidade, vamos dizer assim, de quando a gente está examinando os nossos pensamentos, é onde a gente pode fazer a substituição real dos pensamentos. E é nisso que a gente vai trabalhar hoje. Não é excluindo nada de negativo, né? Mas é aprendendo mais na prática e de forma muito simples a fazer essa transformação, trazer aquele pensamento, aquela crença para o polo positivo. Porque aí o que que acontece, né? Não adianta a gente ficar assim, pensar algo negativo e ficar assim, não, 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 sai daqui, é outra coisa, ou, né, começa a pensar. Às vezes eu uso música, ouço aula, faço algumas coisas para melhorar meus pensamentos. Mas eu não deixo de examinar nesse ponto aquilo que eu pensei, trazendo para uma substituição positiva. Porque isso é importante, né? E aí perguntaram assim para ele: tá, mas e daí como que faz isso, né? Como que faz essa substituição positiva? Como assim, né? E ele falou, fazendo de forma muito simples, observando aquele pensamento, né? Não observando de fora, não deixando com que ele se torne uma realidade já de início, se perguntar, opa, para aí, será que isso aqui é real? Será que isso aqui sou eu? Será que isso aqui é meu? Vamos ver de onde é que vem isso aqui, né? O que que realmente eu sou e o que que eu realmente penso de mim, né? Aí trazer para esse exame e transformar é simplesmente pensar algo positivo a respeito daquilo, mas algo real, não algo irreal criado para ser distraído daquele pensamento negativo. Tô sendo clara, gente, ou não, vamos conversando, que é bem importante a gente entender isso, tá? Gisele, mas se a raiva for maior antes do filtro, mesmo sabendo que depois perde a força, na hora pega. No meu caso é raiva interna. Sim. Gi, por que que a gente trabalha o pilar de posicionamento dentro do fluxo infinito da expansão? Não quer dizer que nunca mais a gente vai estar sujeito a ser atingido pela raiva, né? Mas assim, a gente trabalha o pilar posicionamento para entender bem o que é meu, o que é do outro, quando eu tenho que me posicionar e mostrar meus limites, quando eu tenho que entender o limite do outro, quando eu tenho condições de ouvir o que o outro tem para me dizer de determinada forma, quando eu não tenho, para não precisar se tornar uma panela de pressão, né? E em alguns momentos entrar nesse estado de alerta e defensiva, que pode ser expressado pela raiva, né? É até uma coisa comum. Então, assim, eu vejo que pelo pilar dos posicionamentos, a gente consegue melhorar o nosso filtro, a gente consegue melhorar o nosso estado. Porque o que que acontece com a explosão, né? A raiva, a explosão, essa coisa interna. Coisas internas que não foram ditas. Pontos onde tu sentiu que alguém te invadiu. E aí você cria o quê? O que é a raiva? O medo de ser dominada, né? O que é a tristeza? Lembram? Medo, raiva e tristeza. A tristeza é o medo de ser rejeitada, abandonada. Então, são reações diferentes que vêm do medo. E como que nós melhoramos isso no nosso dia a dia, encontrando formas de nos posicionar onde a gente se sinta mais blindada do medo de ser quem a gente é e de ocupar o nosso lugar. Tem algumas pessoas que estão aqui assistindo a aula que vêm se trabalhando nos seus posicionamentos, eu sei, porque compartilham comigo, inclusive tu, né, Gi? Vem se trabalhando nesse pilar. E, gente, como melhora a nossa vida. Porque não tem coisa pior do que ficar pisando em ovos. Para a gente ficar gerando e captando pensamento negativo,
Não tem coisa pior do que ficar pisando em ovos, é ou não é? Tu não ter bem certeza de onde é que é teu lugar ali, tu achar que tá inadequada, tu achar que não tá cabendo, ficar se defendendo achando que alguém vai te invadir. É ou não é? Então, assim, tudo caminha junto, tudo caminha junto, né? E para substituir esses pensamentos, gente, é preciso um tempo, mais de uma vez é preciso fazer esse trabalho, porque vocês já sabem também que eu venho explicando que os pensamentos e a nossa forma de chegar na química do nosso corpo, os pensamentos e os sentimentos, eles têm um caminho neural construído. Olha o ciclo repetitivo aí. Não é só um ciclo repetitivo sistêmico transgeracional, é também. Mas existe uma construção química, física, biológica, dos pensamentos, vamos dizer, até obsessivos às vezes, do que a pessoa pensa a respeito de si, de como a pessoa age, do que é automático na vida da pessoa. Existe um caminho neural construído. E o nosso trabalho com essas substituições pelo conhecimento, pela mudança de posicionamento, entendendo o que a gente tem de crença a respeito de cada identidade nossa. Olha mais um pilar aí. Identidade. Que eu acredito que é ser uma boa filha? É fazer tudo que meus pais querem que eu faça? Para depois explodir de raiva porque me senti invadida? Não, mas para aí, eu tenho que ser uma boa filha. Vocês entendem que as nossas crenças a respeito de como a gente vive as nossas identidades, muitas vezes estão contra a gente? Por que que a ordem dos pilares no fluxo infinito de expansão é essa que eu falo para vocês, né? Aqui acho que vai aparecer virado para vocês, mas eu vou mostrar igual, né? Pilar sistêmico é o primeiro. Pilar posicionamento é o segundo, né? Então a gente encontra a raiz, de onde vem o desconforto que a pessoa está sentindo. Aí a gente encontra novas formas da pessoa se posicionar, se conectando com a sua essência e agindo em harmonia consigo. Aí a gente vem para as identidades, dá uma olhada aqui para como a pessoa vê cada papel na sua vida. Se está condizente com o trabalho desses dois pilares ou não. Aí a gente começa a transformar aqui, até se tornar uma autoridade naquilo que se é, até o teu comportamento positivo se tornar automático na tua vida. E tu não ter mais dúvida, tu não ter mais culpa de ser quem tu é. Tu conseguir agir com amor, falar quando precisa falar, observar quando precisa observar, substituir pensamentos quando precisa substituir. No que acredita para além das crenças, se apropriar de si mesma. E assim é o fluxo infinito da expansão, porque a partir daqui a gente já encontra outras coisas, outras camadas para trabalhar, né? Mas tudo começa do início. Então, essa ordem de pilares, ela tem um sentido para a gente se trabalhar. Não adianta atropelar, né? Uma coisa. Então, a gente primeiro se fortalece internamente e depois começa a colocar nas identidades e nos lugares que a gente convive a nossa nova forma, a partir de um fortalecimento interno, né? Deixa eu ver aqui que vocês estão. A raiva vem porque eu me permiti que invadissem. Sim. E Gi, às vezes foi tanto que isso aconteceu, foi tanto, né? Que leva um tempo para a gente conseguir se tranquilizar a respeito disso, né? O que que é importante no pensamento? Que às vezes a gente só percebe a raiva na hora, vamos ver, né? Mas qual o pensamento gatilho me levou a sentir raiva? Porque às vezes a pessoa está trazendo algo comum para nós. Mas eu interpretei, eu estou entendendo e eu estou pensando que aquela pessoa fez aquilo por gosto, que ela não me respeita, que ela quis me invadir, que ela. Pá! Sabe? E quem sabe, nenhuma das pessoas que invadiu o nosso espaço teve essa intenção. Mas, desculpa, o espaço que a gente deu era aberto demais. Por insegurança, por falta de conhecimento, às vezes até por falta de crescimento, de maturidade, né? Nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo. Eu acredito que estamos, né? Buscando conhecimento.
querendo melhorar, né? E isso, por que que isso que eu trouxe esse assunto do pensamento mais específico hoje, né? Que eu gosto de sentir as fases que eu tô passando, as fases que vocês compartilham comigo, sentir a energia do grupo, sentir os temas que a pessoa estão trazendo, que as pessoas estão trazendo para constelar, né? E eu sempre penso assim, o que é mais básico ainda do que aquilo que a gente vem trabalhando? Porque pode estar faltando uma chave virar. E quem sabe essa chave é o pensamento, né? Alguns exemplos que eu já dei para vocês. Coisas simples, às vezes coisas muito simples que meu marido fala para mim e eu dentro de mim já dá uma coisa assim, né? Sei lá, ou se sente cobrada, ou se sente, enfim, invadida mesmo, né? Às vezes não tem nada a ver, às vezes não tem nada a ver, né? Então já teve algumas conversas que realmente a gente observou que eu não estava enxergando ele ali na minha frente. Eu estava enxergando a minha história. Eu estava enxergando meu pai, eu estava enxergando minha mãe, eu estava enxergando minha avó na minha frente. Mas aquele primeiro pensamento de tá querendo me invadir, não tá me respeitando, tá me cobrando, o que que ele tá pensando, quem que ele pensa que é? Gente, às vezes com uma frase que a pessoa fala, isso já aconteceu com vocês? Pensamento, pensamento automático, caminho neural criado, automático, parece um choque. Sabe um raio quando a gente observa no céu? É isso aí, é nessa velocidade. É a pessoa falar e a gente, pá, né? O raio já acende ali dentro do corpo. E aí vem aquele monte de bobagem. Esse é o momento que é preciso presença para questionar. Não ficar examinando, criando mais ramos daquela coisa negativa. Não é esse o exame. Nessa área neutra que eu chamei assim, né? Que eu quis dizer para vocês. O exame é, não, só um pouquinho. Qual foi tua intenção com isso? Deixa eu entender, né? Que a gente pode fazer? Como que eu posso melhorar? O que que tu está querendo dizer? Me responde melhor que eu não recebi bem. Já é um posicionamento diferente de já tirar aquele monte de conclusão no automático, entendem? Fez sentido para vocês? Vocês têm alguma pergunta? Porque eu quero fazer uma parte prática agora no final também. Peguem papel e caneta, eu avisei lá no grupo quem ainda não pegou, né? Pode pegar. Que aí eu quero fazer um trabalho bem simples, assim, com vocês, mas muito legal, porque assistindo essa aula eu pensei, assim, algumas coisas a respeito de mim fez muito sentido. Essa aula que eu contei para vocês, né, com o neurocientista. Que a gente entender um pensamento como algo abstrato é uma coisa. Agora, a gente entender um pensamento como um caminho neural automático dentro do corpo da gente é profundo, né, gente? É profundo. É preciso atenção, é preciso um querer, é preciso um querer. Aí que entra toda a questão da aromaterapia que eu venho trazendo para vocês. Mudar a química, mudar a química, as coisas químicas que estão viciadas de forma negativa dentro da gente. Os óleos essenciais auxiliam muito nisso, tá? Vamos lá, então. Eu quero que vocês pensem, tá? Que vocês pensem aí 5 coisas, 5 pensamentos que são bem presentes na vida de vocês, assim. Coisas que vocês observaram hoje, ou nesse final de semana, na última semana. Pensamentos que vocês consideram que são bem repetitivos na vida de vocês. A respeito de vocês, das pessoas, das coisas, da vida, enfim, né? Eu não vou nem falar de crenças limitantes, eu vou falar de pensamento mesmo, tá? Por exemplo, quando tu comete um erro, né? Ah, mas tu é burra mesmo, né? Sempre erra a mesma coisa. Coisas que parecem inofensivas, né? Mas não são, tá? Quando tua mãe te diz alguma coisa, ah, mas é chata mesmo, implica comigo. Pensamento. Pensamento que constrói relacionamento, né? No trabalho, como que é? Escrevam 5, tá? Pensem aí. Na hora de pensar dos pensamentos automáticos, eles não vêm, né? Por causa da presença.
Eles sabem que nós vamos observar eles, né? Ficam se defendendo de nós. Ai, ai. Pode ser coisa bem simples, gente. Uma frase, uma palavra, enfim. Se tiverem dúvida, perguntem, tá? Vou dar mais 2 minutinhos para vocês escreverem. Gi, assim, ó, a gente vai trabalhar com substituição. Se tu tiver, se tiver menos de 5 dos negativos, tranquilo. Mas escrever positivo é bom também, tá? Aí depois na outra parte a gente, isso que faz sentir mal. Isso aí, nesse sentido. Que seja algo comum para vocês, assim. Ah, o que que eu acredito que meu filho pensa de mim? Qual é o teu pensamento a respeito disso, né? Que o vizinho pensa de mim. Às vezes, toda vez que tu enxerga o vizinho, tu pensa naquilo, né? Eu acredito que no dia a dia vocês vão observar mais a partir dessa aula também. Às vezes, aqui na hora não é tão fácil lembrar, mas vocês vão começar a se observar mais, com certeza. Mais alguém escrevendo ainda ou conseguiram terminar? Já terminei, da Marinês. Lembrou rápido, Marinês. Os meus foram 7, olha aí, Gi. Aham. Terminaram, então tá bom. Vamos lá. Agora, eu quero que vocês olhem para cada um deles, tá? E a primeira coisa que eu quero que vocês respondam com presença e com o filtro do coração de vocês é se esses pensamentos são reais, se é a realidade dos fatos ou se é uma conclusão, um pensamento de sabotagem, um pensamento automático, um gatilho. Respira um pouquinho, lê o pensamento, fecha o olho, respira e responde: verdadeiro ou falso? O bom é ver as carinhas respondendo para si aqui. Ai, eu adoro. Ai. Se a respeito dos pensamentos, tá? Se esses pensamentos, eles são verdadeiros ou falsos, como filtro do coração, assim, ó. São fatos ou é uma conclusão que tu tirou a respeito daquilo? É um gatilho automático? A Gisela já disse que é imaginação pura. Uhum. Para os que vocês consideram verdadeiros, tá? Os meus se tornaram verdadeiros. Sim, entendi. Pela cocriação, tu diz, Marinês, mas na real tem outros lados, né? É duro quando a imaginação vira verdade. Aham, aham. Vira verdade absoluta em momentos sem presença. Exatamente. Exatamente. Agora é o seguinte, qual é o pensamento positivo e realmente verdadeiro que tu pode escrever a respeito de cada um deles? Por exemplo, assim, alguém teve um pensamento: eu sou incapaz, né? Mas para aí, é incapaz de quê? Porque tu tem muitas capacidades, senão não estava nem vivo, né?
Então, eu sou incapaz, o pensamento verdadeiro a respeito disso é eu sou capaz. Talvez eu não seja capaz de tudo, né? Porque não faço os movimentos necessários para ser ou não precise ser. Enfim, cada um tem sua missão, suas coisas. Mas eu sou uma pessoa capaz em diversas coisas, né? Então eu sou capaz de disso, 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 né? Ah, eu não tenho inteligência. Não, para aí. Eu tenho inteligência. O que que eu tenho? Os outros são melhores que eu. Aham, aham. A comparação, né, Neuza? Veja só, né? Eu sou eu. Eu sou única. Eu sou o melhor de mim. Porque é importante vocês escolherem bem essas frases, esses pensamentos positivos, porque eles vão se tornar mantras para vocês, tá? Esse é um exercício poderoso. Esse neurocientista, ele criou um método de tratamento que é assim, como eu estou passando para vocês. É impressionante. É na hora tu lembrar de trazer o pensamento positivo e real a respeito de ti e das coisas e das pessoas, né? Aí, por exemplo, assim, o vizinho pensa tal coisa de mim. O exemplo que eu dei, né, para vocês. Para aí. Será que é isso aí mesmo? Será que pensa assim mesmo? Eu já perguntei. E se pensa, isso é meu ou é dele? De quem que é, né? Então, assim, e tem coisas também, que nem a Marinês escreveu ali, eu sou crítica, brigona, né? É o que eu ia dizer antes. Se tem coisas que são características que vocês consideram verdadeiras, existe um caminho de transformação. Aí não é só um pensamento automático e gatilho, né? Aí é um pensamento que está te chamando a atenção para uma mudança que tu precisa fazer. São coisas diferentes. Entendem que existem dois caminhos de solução, depende de onde está o pensamento. O que é verdadeiro, o que eu preciso examinar e fazer uma mudança, uma transformação prática de ação, uma característica, uma coisa que está me prejudicando. Agora, um pensamento que não é real, né? É diferente. Aí é substituição de pensamento, é isso que a gente está fazendo, né? Aceitação. Aham, aham. Gisela, não entendi aqui. Eu sou julgada por eu sou aceita. Sim, entendi. Aham, aham. Sim, tu te sente, digamos, perseguida pelas outras pessoas, julgada nesse sentido, né? Eu lembro de um dia que a gente conversou, sabe que isso está muito no pilar de posicionamento também. A gente começar a se posicionar e ocupar o nosso lugar. Porque às vezes está sujeito às pessoas estarem falando coisas pra gente, porque a gente está ali no nosso cantinho e as pessoas vão falando o que querem, né? Eu digo que às vezes a gente tem que fazer a pessoa ouvir o que não quer também, para a pessoa entender o lugar dela, né? Então tem casos e casos. Por isso que esse trabalho do fluxo infinito da expansão, ele é muito individual, assim. Por mais que a gente faça ele em grupo, cada uma tem o seu caminho. E tem os atendimentos individuais também, né? Tem o nosso grupo aqui. Mas cada uma tem o seu caminho dentro da sua realidade, do seu contexto, né? Aham. Trocar. Aham. Tô lendo aqui os comentários de vocês. Lúcia Beatriz, coloquei que sou insegura. Não sei se é verdade. Sim. Aí tem esses dois caminhos que eu falei, Lúcia, ó. Tu examinar onde tu pode encontrar essa segurança e como dentro das tuas atitudes. E muitas vezes é vencendo o medo na hora do fazer mesmo. É não se preocupar em ser perfeita em fazer e em se posicionar, tá? Não ter medo de ser quem tu é, não ter medo de errar, porque o erro não é um fracasso. O erro é uma oportunidade de correção. Só erra quem faz, que nem a gente diz, né? E podemos muito sim acertar também, né? Ou se é um gatilho de pensamento que não é verdadeiro e que te boicota, né? Então, para aí, o que que eu tenho segurança de fazer? Eu tenho segurança de fazer muitas coisas, mas porque em alguns momentos eu me sinto insegura, né? Então, para aí, eu sou segura, vamos mudar esse rótulo. Eu tenho segurança de fazer tanta, tal, tal, tal e tal coisa.
mas nesse momento eu me sinto insegura. Então, qual o caminho para transformar esse momento? Aí vem os posicionamentos. Agir diferente do que aquilo que eu ajo para ter resultados diferentes, né? Ó, Simone, posso ver, receber, perceber de outra forma. Sim, isso é uma chave, né? Isso é uma chave. Por que que pessoas diferentes, né, reagem diferente a coisas iguais? Num mesmo contexto, numa mesma situação, as pessoas reagem completamente diferente uma da outra, por causa da sua forma de ver, de percepção, de pensamento, né? Porque tem outra coisa também. Ah, eu sou insegura, eu me sinto insegura, né? A gente é algo muito maior que os rótulos e que as características que a gente está sujeito a gente se colocar, né? Eu me sinto, primeira coisa, né? Eu me sinto insegura em alguns momentos, né? Então, tem essa parte aí da gente fazer essa observação também, né? Porque dizer assim, eu sou, é uma coisa muito forte. Quando a gente fala dos pilares também tem isso, né? Entender que o eu sou é diferente das identidades que a gente ocupa. Por isso que existe o método, para a gente compreender essa separação, que é importante. É importante, tá? Mais alguma pergunta, minha gente? Conseguiram fazer essa transformação? Qualquer coisa depois comentem comigo, tá? Comentem comigo. Sim, Lúcia, muitas vezes a pessoa fala, né? Você é tal coisa. Rótulo, rótulo, né? Tem gente que até gosta de falar, eu estou tal coisa, você está tal coisa. Cada um fala do seu jeito, né? Mas a palavra tem um poder muito forte, né? Então a gente tem que ter cuidado até para responder, né? Assim, quem eu sou, né? Que a gente pensa a respeito da gente, que a gente é. Isso é o que constrói a nossa vida. Mais alguma pergunta para a gente poder seguir com o grupo de constelação aqui? Constelar nossas identidades hoje. Gente, quem ainda não faz parte do grupo, venha fazer parte do grupo. Das 8 às 9 a gente tem constelação, conversa, tipo grupo terapêutico mesmo, né? Toda semana. E assim a gente constela muitos, muito. Ah, gostou do copo? Obrigada, sim. A gente constela muitos assuntos assim dentro das necessidades de vocês mesmo, né? É muito bom falar e ouvir. É muito bom, né? Às vezes a constelação é só conversada mesmo, né, gente? E às vezes é com representantes, às vezes é com objetos, enfim, como se apresenta a necessidade, tá? Mas essa questão de compreender que as identidades não são aquilo que tu é, isso é uma coisa que fica mais clara participando do grupo também. Fica mais claro, a gente tira o peso de algumas coisas. É mais leve, tá? É mais leve. Então, venham participar aí com a gente, tá bom? Gente, por hoje era isso, essa aula, tá? Não deixem de assistir, assistam a aula que eu dei sábado a respeito da Sinfonia das Células, tá lá a gravação no nosso grupo, porque a gente vai fazer uma aula quinta-feira falando só da parte prática, tá? Só da parte prática. Então, é, assistam, né? É legal assistir a primeira aula, porque daí vocês vão entender o sentido da coisa, tá? Essas aulas são gratuitas. Quinta-feira, 6 da manhã, vai ficar gravado também para quem quiser. Para quem quer usar em si, para quem quer usar na sua família, para quem é terapeuta e quer agregar no seu trabalho. Eu vou falar até de precificação, assim, alguma parte ali para quem quiser saber também da aula, tá? Então, eu vou trazer um assunto bem amplo e mostrando a técnica para vocês, ensinando a técnica, né? Depois a gente dá suporte para vocês aplicarem também, de acordo com o que cada uma sabe, com o que cada uma já faz, ou se for só em si, na família também, tá? Então, assistam. Também iniciamos a nova série, que eu estou trazendo umas chaves ali de amor e solução, né? Que eu vou ir postando alguns vídeos mais curtos no YouTube, vou compartilhando com vocês. É legal se vocês puderem, né? Vocês já devem ouvir isso em vários vídeos do YouTube, mas o YouTube entrega, assim, muito mais quando vocês curtem ou comentam alguma coisa ali, compartilham com alguém o link do vídeo. Isso é legal porque faz o trabalho crescer, né? Faz o trabalho chegar aí para mais pessoas também. Então, se puderem
assistir essa série, né? Vídeos em torno de 5 a 10 minutos, assim, de assuntos bem interessantes. Lúcia, sim, aí as qualidades positivas, tá? Os pensamentos positivos, tu pode escolher, pode até pensar a partir de agora, não precisa fazer correndo, tá? É para cada pensamento negativo que tu colocou ali, tu escolher um positivo para cada um deles, né? Porque na hora que eles acontecem, a gente precisa lembrar do positivo. É assim a substituição. Se é algo que tu precisa examinar e transformar, aí é encontrar o caminho de transformação, tá? Que é pelos posicionamentos. Então são esses dois caminhos, tá bom? Depois podem perguntar mais se quiserem para mim, tá? Eu posso compartilhar mais com vocês lá no grupo também, tá? Gente, um grande beijo. Grata por estarem aqui. Vamos seguindo aqui com o nosso grupo de constelação agora. Vou pausar a gravação.